Olá pessoal, tudo bem? Seu problema não é o preço. Muitas vezes as equipes querem baixar o preço achando que vão vender mais e não necessariamente isso acontece. Vou contar alguns exemplos que isso pode lhe abrir a cabeça aqui para pensar em outras formas. Sou Anderson Sures, criei esse canal para compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri nos últimos anos. Aproveita, se inscreve agora no canal aqui e receba os novos conteúdos que eu vou estar disponibilizando 3 vezes por semana, com dicas, sugestões, ideias para que você possa ampliar a sua visão com relação a negócios. Existem muitas equipes que eu já percebi, já vivenciei, querendo baixar preço. E aí a gente baixa o preço e não vende. O que acontece com isso? Acontece que você ou não sabe vender ou não sabe atingir o seu público de forma adequada. Isso falta o quê? Falta conhecimento, falta treinamento, falta um monte de coisa. E, consequentemente, as equipes acham que se baixarem o preço, vão conseguir ampliar o número de vendas. E não necessariamente isso acontece. Muitas vezes até se aumenta o preço e se vende mais. Existem vários casos que isso pode acontecer. Depende muito de como você lida, de como você busca o seu público. Hoje eu vou contar um pouquinho da história, de uma das histórias que tem nesse livro aqui, ó. Armas da Persuasão. E é uma estratégia de escassez que você pode utilizar, desde que adapte ela ao seu negócio, para que você consiga vender mais e melhor. Nesse livro conta uma história que fala sobre um universitário americano que comprava e vendia carros apenas nos finais de semana e conseguiu terminar e pagar a sua faculdade. O que ele fazia? Ele buscava os carros e buscava carros que estavam um pouco abaixo da tabela e comprava esses carros com um valor abaixo da tabela. No final de semana seguinte, ele não fazia praticamente nada no carro, ele agendava com pelo menos 2 compradores para o mesmo horário. Para quê? Para que esses compradores chegassem junto, ou chegasse um e logo chegasse o outro. Quando o primeiro comprador chegava, ele colocava para ver o carro. E esse comprador começava a olhar, dizendo, está com defeito, essa roda aqui já está muito gasta, esse estofamento não está muito bom, essa pintura, começava a achar um monte de problema, um monte de defeitos. Isso faz com que ele começasse não é tão tudo isso, esse carro aqui não vale pagar mais do que o valor da tabela. Enquanto ele estava analisando, chegava o segundo comprador. E aí o universitário chegava para ele e dizia, você pode continuar vendo aí no tempo que você precisar, só que eu estou com outra pessoa esperando que veio para comprar o carro. E aí o que acontecia? O primeiro comprador mudava o raciocínio, ficava enlouquecido, ficava pensando, nossa, se eu não comprar, o outro vai comprar. Pô, mas daqui um pouco essa roda não está tão ruim, esse estofamento não é ruim, essa pintura aqui é só dar uma boa lavada aqui que ele já vai ficar melhor. O que acontecia? Ele começava a trabalhar na cabeça dele que aquilo que ele via como um problema, daqui a pouco já nem é tanto problema assim, que ele pode resolver isso, que ele pode perder essa oportunidade de comprar esse carro, porque se ele deixar de comprar naquele momento, o outro vai chegar e vai comprar. Isso tudo fica na cabeça dele circulando. Então o primeiro vendedor começa a olhar com outros olhos. O segundo comprador, o que acontece com ele? O universitário chega e diz, tem uma pessoa que chegou na sua frente, ele está olhando o carro. Se ele não comprar, você vai ser a próxima prioridade para poder olhar. O segundo comprador ficava enlouquecido, ficava doido, pensando, nossa, tomara que ele não compre, esse carro tem que ser meu, porque eu estou buscando esse carro nessa cor, e esse carro é perfeito, sem nem olhar o carro. Então, em geral, o que acabava acontecendo? Ou o primeiro comprador comprava, ou o segundo comprador comprava. E algumas vezes tinha mais compradores, inclusive, no mesmo horário. Então fazia com que a escassez, só tem um carro, só tem aquela condição de pagamento, só tem aquela condição, o carro pode valer mais do que a tabela, inclusive. Porque é uma única opção que tem naquele momento e tem mais pessoas querendo aquilo. Então é um único produto, isso é uma regra da escassez. Então esse exemplo da escassez, você precisa adaptar ao seu negócio. Se você vende um produto, se você vende um serviço, como que você lida com o seu cliente para que ele entenda que tem uma certa escassez dentro do seu negócio? Que não estão tantas, você liga para ele, deixa ele escolher o dia que ele quer comprar, o dia que ele quer pagar, o dia que ele quer visitar a loja, ou o estabelecimento, ou comprar aquele produto, e não trabalha a escassez, não trabalha que vai terminar aquilo, o cliente vai deixando isso para depois.
e muitas vezes não compra o seu produto, não compra o seu serviço porque vai comprar um do concorrente porque lá está acabando. E o seu não está, o seu está infinito, não termina nunca. Então, essas regras de escassez é muito importante, é uma das estratégias que você pode utilizar dentro do seu negócio, dentro da sua atividade. Se você trabalha com vendas, você deve trabalhar isso constantemente com o seu público. Se você tem muito bem claro o seu público, vá atrás dele. Um outro problema que acontece bastante é o não saber o público atender, não definir corretamente o nosso público. Eu posso vender para qualquer um. Eu posso vender para uma criança, eu posso vender para um idoso, eu posso vender para qualquer pessoa, para mim tá bom. Só que é importante você definir o seu público. Quais são os seus principais clientes? Pegue da base que você vendeu na última semana, no último mês, no último semestre, do controle que você tiver e verifique qual o perfil desses clientes. Regra de Pareto, 80-20, né? Qual os 20% dos seus clientes que compraram 80% dos seus produtos? Quem que gera mais resultado? Você vendeu um produto para uma criança, mas para uma pessoa lá de 20 a 30 anos você vendeu muito mais, por exemplo. Então esse é o seu principal público. Se você vender para os outros, legal, mas você tem que focar nesse principal público. Então você precisa entender, em todos os negócios você precisa definir seu público. Você pode ter mais do que um público, inclusive. Você pode definir públicos específicos, ter atividades e campanhas específicas para esses públicos. Se você não trabalhar e trabalhar de qualquer forma e do mesmo jeito para todos, você não vai conseguir atender e não vai conseguir atingir esse público de forma adequada. Consequentemente, você vai acreditar que se baixar o preço você vai vender mais e não vai. Agora, se você tiver o seu público bem definido, baseia-se na lista das últimas vendas que você fez, mapeia idade, sexo, comportamento, faixa social, classe social que ele vive, aonde ele mora, se for uma questão dentro de uma cidade, em bairros, quais são as principais atividades que ele faz, mapeia isso tudo, aí você vai conseguir trabalhar esse seu público, atingir ele de forma adequada. Agora, se você ficar tentando vender tudo do mesmo jeito para todo mundo, você não vai conseguir nem reduzindo o preço em 90%, não vai chegar, não vai atender. Então, duas sugestões de hoje, né? Defina claramente o seu público, trabalhe com estratégias específicas para eles e pense em estratégias de escassez que possam fazer com que esse seu público desperte o interesse deles em comprar e muitas vezes não enxerguem mais tantas dificuldades e problemas e vejam isso como uma oportunidade que vai se acabar se ele não conseguir comprar e se ele não comprar esse produto em si. Perfeito? Espero ter contribuído com vocês aí. Compartilhem, curtem, mandem as suas dúvidas e um grande abraço.